TJGO alcança o segundo lugar nacional no indicativo de eficiência em gestão. Mutirão previdenciário contempla 4 comarcas em apenas uma semana. Decisão judicial determina a desocupação de algumas áreas que foram cedidas ao Clube Jaó. E no quadro Justiça em Foco, vamos receber a juíza Maria Socorro de Souza Afonso da Silva, do Juizado da Infância e da Juventude de Goiânia. Esses são os destaques do Agenda Judiciária, que já está no ar. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás alcançou o segundo lugar nacional no indicativo de eficiência em gestão. Confira. A avaliação foi feita pelo Instituto Brasiliense de Direito Público, o IDP. O Tribunal de Justiça do Estado de Goiás conquistou o segundo lugar no Índice de Desempenho da Justiça, que avaliou e comparou dados de todos os tribunais do país em gestão orçamentária, de recursos e de processos. O resultado desse índice, para nós, não é uma surpresa, né? Ele só demonstra todo o investimento que o Tribunal de Justiça vem fazendo ao longo dos anos na profissionalização da gestão pública. Esse índice de desempenho da Justiça é calculado por um instituto externo ao Poder Judiciário. Ele utiliza os números divulgados pelo CNJ, no Justiça e Números, para calcular um indicador sintético de desempenho. O que é esse indicador sintético? Ele consolida num único número um conjunto de outros indicadores demonstrando o resultado do Poder Judiciário. E a gente conseguiu, né, nesse ano, o segundo lugar nacional perante a Justiça Estadual. O resultado também destacou a evolução do TJGO, que passou da 13ª colocação em 2010 para a 10ª em 2011, em seguida alcançou o 4º lugar em 2012, chegando à 2ª colocação em 2013. O secretário de Gestão Estratégica do TJGO esclareceu que cada detalhe na administração do Poder Judiciário goiano foi determinante para o resultado. Foram avaliados indicadores acerca de investimentos em infraestrutura, treinamentos, produtividade de magistrados, entre outros. O índice de desempenho da Justiça ele é calculado seguindo 3 dimensões. Uma dimensão orçamentária, que envolve toda a questão de recursos e gastos do Poder Judiciário. Uma segunda dimensão, que é a dimensão de recursos, que vê toda a questão de pessoal, informática, infraestrutura. E uma terceira dimensão que trata da questão processual, toda a demanda de ingresso e de saída dos processos do Poder Judiciário. Então é realizado um estudo estatístico para compilar esses dados, são calculados os índices de cada dessas dimensões para, no final, calcular um único índice, né, chamado de Índice de Desempenho da Justiça. Vale ressaltar que nós ficamos em segundo lugar no resultado geral, mas em relação à gestão orçamentária, nós tivemos o melhor desempenho entre todos os tribunais de justiça do país. Artesanatos, desenhos e caricaturas. Essas são as atrações da nova exposição do TJGO. Acompanhe. Namoradeiras e africanas chamam a atenção de quem passa pelo hall do Tribunal de Justiça de Goiás. As obras são inspiradas na arte barroca, com destaque para imagens de santos e anjos. A exposição é da artesã Deli Duarte. Artista desde criança, ela sempre trabalhou com artesanato e chegou a dar aulas para crianças com alguma deficiência. Em suas obras, Deli faz questão de respeitar a matéria-prima. Eu respeito muito aquele material que alguém vai descartar, eu ganho de presente e faço a transformação. Então eu crio um trabalho numa peça que uma pessoa já não queira mais, né? Gavetas, bules, anjos, janelinhas, é todo tipo de trabalho reciclável que você tem condição de dar uma melhor apresentação, eu recolho e faço a minha transformação. Dividindo o mesmo espaço, o caricaturista Paulo Lima, com apenas uma folha de papel e um lápis, desenha caricaturas de servidores e visitantes do Poder Judiciário. Depois de passar pelas artes marciais e pela música, o desenhista começou a ganhar a vida fazendo desenhos divertidos e outros que chamam a atenção pela realidade.
O trabalho do seu Paulo demora em média de 3 a 5 dias, isso dependendo do desenho. Mas aqui em menos de 5 minutos ele já fez uma caricatura aqui minha. Seu Paulo, eu queria que o senhor falasse como que surgiu essa paixão do senhor pela caricatura. A paixão pela caricatura surgiu através de uma exposição que eu estava fazendo no Pátio Brasil Shopping em Brasília. E tinha um caricaturista chamado Juarez Leite. Eu vendo ele fazer, eu falei, nossa, é muito interessante, é uma linguagem artística muito especial. E aí eu passei a me interessar por a caricatura. Antes eu já fazia o desenho de retrato realista. E a seguir, em apenas uma semana, o mutirão previdenciário contemplou 4 comarcas. Em apenas uma semana, o mutirão previdenciário contemplou 4 comarcas. É o programa Acelerar, contribuindo para a celeridade e eficiência na prestação jurisdicional. Mais de 200 ações previdenciárias integraram o mutirão da comarca de Acreúna. Em 2 dias, os juízes Reinaldo Dutra e Vivian Martins diminuíram a fila de processos que aguardavam decisão judicial. A abertura do evento contou com a participação da desembargadora Sandra Regina, que é presidente do Comitê do Núcleo de Enfrentamento das Demandas Complexas e Repetitivas. É um trabalho muito bonito e está sendo feito por juízes que têm competência e que têm vontade de trabalhar. Um dos exemplos está esse casal aqui hoje, o Reinaldo e a Vivian, que participam de vários. O Reinaldo é coordenador do Previdenciário, e sem gratificações, sem elogios, com pouco reconhecimento, até agora, com o desembargador Leubino, bastante reconhecimento, mas que fazem isso por prazer de ver a justiça sendo realizada. A comarca, que foi instalada em 1984, conta hoje com 5.000 processos em andamento. Parte dessas ações passaram pelas mãos do seu Antônio. Advogado pioneiro no município, ele já participou de 7 mutirões como esse. Estou aqui desde 84, sou muito conhecido. Então, esse pessoal que sai vitorioso, fazer agradecimentos constantes. E para a classe dos advogados, os mutirões é muito importante. Desta vez, quem teve motivos para comemorar foi a dona Maria Beatriz. Depois de trabalhar por muito tempo em lavoura, ela aguardava há 7 anos a aposentadoria. O benefício agora vai ajudar na compra de medicamentos. Foi uma vida muito sofrida minha, muito sofrida mesmo. Por isso que eu falei assim, se eu aposentar, para mim poder ter uma vida mais digna, pelo menos comprar meus remédios, né? Remédio, comida. Nesta edição, o mutirão previdenciário acontece paralelamente em outras comarcas do estado. O motivo desta junção é justamente pela participação ativa dos magistrados. É uma inovação que a gente está querendo implantar em todo o estado, realizar mutirões simultâneos, para que assim a gente atenda mais comarcas. Então hoje nós estamos realizando um mutirão em Acreúna e tem outra equipe de juízes e servidores trabalhando em Nova Crixás para também julgar os processos previdenciários daquela região. Confira agora o quadro Justiça em Foco. O Justiça em Foco de hoje recebe a doutora Maria Socorro de Souza Afonso da Silva, que é juíza da Infância e Juventude aqui de Goiânia, que vai falar para a gente a respeito dessa mudança agora, dessa tentativa de uma redução da maioridade penal. Primeiro eu quero agradecer a participação da senhora e queria que a senhora argumentasse por que não de reduzir essa maioridade. Bem, nós sempre nos posicionamos contra a redução. Por quê? Porque nós consideramos que o adolescente ainda é um ser em formação. Até dentro do estudo da psicologia já ficou mais do que provado que ele ainda está em desenvolvimento. E o que acontece? Se nós retirarmos a oportunidade da socialização, conforme estabelece o Estatuto da Criança e do Adolescente, nós vamos condená-lo por vez a abraçar a criminalidade, uma vez que ele vai perder esta oportunidade, né, de ser acompanhado por uma equipe técnica, de procurar restabelecer o vínculo da família, procurar trabalhar com valores, porque no sistema penitenciário não tem essa preocupação. Doutora, a senhora que está à frente do juizado tem essa visão, mas o que a gente percebe é que muitos juízes que trabalham em outras áreas não têm a mesma visão que a senhora e até apoiam essa redução. Por que desse atrito? Eu acredito que talvez, por não trabalhar especificamente com a matéria, ele não tenha se sensibilizado com os aspectos não só sociais, mas principalmente os aspectos psicossociais que vão além.
Ou seja, o adolescente, na maioria, pelo menos é o que eu percebo no meu trabalho, ele tem uma história de tragédia, ele tem um drama em sua vida, ele tem a ausência do pai, ele falta à escola. Não que isso justifique de maneira alguma, mas acaba sendo como um instrumento de coação para que ele se envolva em companhias que não são recomendáveis, acaba buscando um ganho fácil, a mãe muitas vezes ausente, né? O pai principalmente, e ele acaba se envolvendo Doutora, com a droga e outros cometimentos mais graves. Agora a realização de workshops, de encontros para discutir esse tema, a senhora acha que é válido? De fato vai chegar até aonde deveria chegar, que é essa discussão que está sendo feita no Congresso? Sem dúvida nenhuma. Qual o objetivo de workshops como este? É nós proporcionarmos aos colegas, né, que tenham a área comum, no caso a infância e juventude, a discussão, a reflexão, enfim, a busca de uma solução ou pelo menos de uma sensibilização para que unidos nós possamos elaborar algum instrumento de emoção, de reivindicação ou até de desabafo das nossas aflições, para que não só a corregedoria, né, possa tomar junto aos gestores municipais, estaduais, autoridades competentes, as providências, mas nossos próprios colegas, né, possamos juntos nos unirmos e buscarmos uma forma de provocação. Doutora, agora contra a vontade da senhora, a gente tem visto que cada vez mais tem se aproximado essa possibilidade de ter essa redução. Como é que a senhora tem visto essas aprovações dentro do Congresso? Sim, mas a tendência no Congresso, segundo nós temos acompanhado, é que permaneça somente com aos crimes hediondos, que essa redução para 16 anos, 18 para 16 anos, alcance somente aqueles atos infracionais mais graves, como homicídio, o estupro, os assaltos majorados, enfim, né, o latrocínio, e não aquelas práticas infracionais mais leves. E também há uma possibilidade das bancadas fazerem um acordo, segundo já obtivemos algumas informações, de que se não movimente no sentido de promover uma reforma, né, da Constituição Federal, mas sim na lei federal, que é o ECA, aumentando de 3 para 8 anos, ou enfim, não permaneça com esse exíguo prazo, segundo a sociedade, 3 anos, mas que se aumente, haja uma progressão, de acordo com a gravidade da conduta. Doutora, a área de atuação da senhora é a área da justiça, mas voltando um pouco do lado administradora, a gente sabe que vai ter muitos custos, uma redução penal traria muitos custos. Para onde que a senhora acreditaria que seria melhor investido essa questão, se não fosse essa maioridade penal? Olha, eu não acredito que a redução da idade penal vá diminuir a criminalidade, vá trabalhar de forma mais positiva com esses adolescentes, que vá punir e a sociedade vai sentir que houve uma resposta. Ao contrário, eu acho que nós vamos acirrar a violência. Por quê? Porque, na verdade, nós não temos estabelecimentos prisionais que sejam modelos e que possam ressocializar qualquer preso, ainda mais aquele adolescente que ainda está em formação. E ao depois, o montante, né, de recursos que deve ser convertido para ampliar presídios, para criar locais para que eles cumpram em separados, estaria tão remota essa efetivação e que eu acredito que seria melhor que se investisse na base, com ações sociais efetivas, com políticas de atendimento, com oferecimento de esporte, lazer, profissionalização, com o acompanhamento das famílias para que resgatem dignidade e valores, para que as nossas crianças hoje, os pré-adolescentes, daqui 3, 4 anos também não estejam sendo encaminhados para os presídios. E estes adolescentes que hoje estão em práticas infracionais, que sejam tratados com rigor, mas que tenham centros de internação que realmente escolarize, realmente profissionalize, realmente
atenda às suas necessidades. Muitos têm transtornos até de déficit de concentração, de uso de drogadição, enfim, né? Eu acredito que melhor investimento seria esse, nas ações políticas e sociais. A gente volta para a educação, né? Doutora, obrigado pela participação da senhora. Essa foi mais uma edição do Justiça em Foco, que fica por aqui. Até a próxima. E no próximo bloco, decisão judicial determina a desocupação de áreas que foram cedidas ao Clube Jaó. Voltamos já. Anos atrás, algumas áreas foram cedidas pelo governo estadual ao Clube Jaó. Agora, uma decisão judicial determinou que esses terrenos sejam devolvidos. Acompanhe. O desembargador Jeová Sardinha manteve a decisão do juiz Fernando de Melo Xavier, da primeira vara da Fazenda Pública Estadual da comarca de Goiânia. O Clube Jaó deverá desocupar uma área de mais de 255 mil metros quadrados, que são pertencentes ao governo do estado. Se trata de 2 comodatos cedidos pelo Estado de Goiás por força de leis. Então, parece assim muito difícil o Clube Jaó deter esses imóveis. Por quê? Primeiro, não existe uso capião, a Constituição nossa veda o direito de uso capião contra bens sobre bens públicos. Então, imóveis públicos não podem ser usucapidos pelo particular. Segundo, o comodato, em palavras leigas, significa um empréstimo gratuito, onde, uma vez cobrado, uma vez exigida a devolução desse bem, o comodatário só tem o dever de devolvê-lo. O advogado do clube afirmou que já existia uma negociação com o estado a respeito da área. A empresa investiu cerca de 6 milhões de reais no espaço. O Clube Jaó fez todo o replantio, cuidou da área, tanto que hoje é o principal pulmão verde da nossa cidade. Qualquer pessoa que tenha o conhecimento de 30 anos atrás e comparar com hoje sabe isso. Acontece que lá possuem outras áreas que não são do Clube Jaó, que são de terceiros, e outras áreas também que são de propriedade do Clube Jaó. Então, o estado de Goiás fez uma tremenda confusão nessa situação e induziu erro ao magistrado. Não existe nenhum auto de infração, nenhuma infração ambiental sequer nessas áreas cedidas pelo estado de Goiás. Depois de mais de 30 anos da primeira concessão, o clube garante que fez o reflorestamento e que o estado não tem nenhum projeto para a destinação da área. O interesse da empresa é na conservação do espaço público. Confira agora outras decisões tomadas pelo Judiciário goiano nos últimos dias. Mantida condenação a ex-prefeito por desrespeito à LRF. O ex-prefeito de Caçu, Rui Alves Martins, foi condenado por ato de improbidade administrativa por ter desrespeitado a Lei de Responsabilidade Fiscal, contraindo despesas nos últimos 2 quadrimestres de seu mandato sem que houvesse dinheiro suficiente em caixa para supri-las. Rui, que cumpriu o mandato de 2001 a 2004, terá de pagar multa civil equivalente a 10 vezes o valor da última remuneração recebida quando prefeito. A decisão monocrática é da desembargadora Sandra Regina Teodoro Reis, que manteve inalterada a sentença da juíza da comarca, Ana Maria de Oliveira. Enfermeira que atendeu acidentados do Césio 137 será indenizada. Uma ex-enfermeira da Secretaria de Estado da Saúde deverá ser indenizada pelo Estado de Goiás em R$50 mil por danos morais. Ela trabalhou no atendimento aos acidentados pelo Césio 137 e 10 anos depois desenvolveu câncer de mama por conta de seu contato com pessoas e objetos contaminados pela radioatividade. O Estado ainda terá de pagar indenização por danos materiais no valor de R$ 7.445, referente ao que a enfermeira gastou no tratamento do câncer. A decisão monocrática é do desembargador Quisleu Dias Maciel Filho. Ele destacou que ficou evidenciado nos autos que a mulher trabalhou sem qualquer treinamento prévio ou equipamento de segurança, verificando assim o nexo causal entre o dano sofrido e a responsabilidade civil do Estado. Companhia aérea tem de indenizar por atraso em voo.
A companhia aérea Avianca terá de indenizar por danos morais uma mulher e suas 2 filhas em R$21 mil por conta de um atraso no voo delas. A empresa também terá de ressarcir a família em R$ 1.057. O relator do processo foi o desembargador Alain Sebastião de Sena Conceição. Consta dos autos que as 3 compraram passagem de Madrid, na Espanha, com destino a Brasília, sendo que fariam conexão em Bogotá. Por conta do atraso do voo em Madrid, a família não conseguiu embarcar no voo da Colômbia e teve de esperar por 3 dias na capital daquele país para conseguir um voo para São Paulo, de onde tiveram de comprar passagens para Brasília. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo está com concurso público aberto para 217 vagas para juiz substituto e remuneração de R$ 24.818. As inscrições devem ser realizadas até o dia 17 de julho. Maiores informações no site da organizadora vunesp.com.br. Estão abertas as inscrições para o concurso público do Tribunal Regional do Trabalho do Mato Grosso. São 6 vagas para o cargo de juiz do trabalho substituto. A remuneração dos profissionais é de R$ 27.500. As inscrições devem ser realizadas até o dia 21 de julho, por meio do site concursosfcc.com.br. Confira a agenda do Judiciário Goiano para os próximos dias. O mutirão previdenciário do programa Acelerar vai até a comarca de Cachoeira Alta no dia 16 de julho. E dia 7 de agosto acontece a entrega da reforma do Fórum de Anápolis. A Agenda Judiciária fica por aqui. Uma ótima semana para você e a gente se encontra no próximo programa.